Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução às Ciências Térmicas. Essa disciplina faz parte do conjunto de disciplinas do terceiro semestre do curso de Tecnólogo de Soldagem da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e nós estamos discutindo nesse momento na nossa disciplina o tema Introdução às Ciências Térmicas, mas transferência de calor por condução térmica. Transferência de calor por condução térmica, e a gente analisou o que acontece com o material quando a energia térmica passa por esse material, atravessa esse material, quando tem umas diferenças de temperatura. E a gente viu o seguinte, que eu posso associar o meu circuito térmico com o circuito elétrico, a lei de Ohm. E quando eu tenho, na lei de Ohm, em que eu tenho a resistência 1, desculpa aqui, resistência 1, na resistência 1, eu tenho uma diferença de potencial. Na diferença de potencial passa uma corrente elétrica por esse resistorzinho. E a gente viu o seguinte, que pela lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual a R vezes I. Você pode colocar aí o I1 ou simplesmente I, porque eu tenho uma única corrente passando pelo circuito. No meu caso do fluxo de calor, no meu circuito térmico é a mesma coisa. Eu tenho a diferença de potencial, então a minha diferença de potencial está relacionada. Olha, a equação do Fourier é fluxo de calor, então está aqui, ó, lei de Ohm. Fluxo de calor é igual a diferença de potencial térmico, que é T1 menos T2, que é a temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria, dividido pela a resistência térmica. Né? Eu já deduzi o conceito de resistência térmica para vocês, mas vale lembrar que resistência térmica é igual a espessura dividido pela condutividade térmica do material vezes a área da superfície desse material. Tá ok? Para eu pegar essa equaçãozinha do Fourier e colocar ela parecida com a equaçãozinha da lei de Ohm, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a diferença de potencial. Aqui é a diferença de potencial elétrico e aqui é a minha diferença de potencial térmico. Então o Christian vai escrever assim, T1 menos T2, que é a diferença de potencial térmico, que é igual a resistência. Nesse caso aqui, eu escrevi resistência térmica, mas eu já vou colocar resistência 1. Resistência 1 no material 1, que tem uma determinada espessura 1, o coeficiente de condutividade térmica 1 e a área da superfície 1. Resistência térmica 1 vezes o fluxo de calor. Você vê? Olha só como dá para a gente perceber, né? Que aqui é a diferença de potencial térmico, diferença de potencial elétrico. Aqui, fluxo de calor, que é a corrente térmica, a energia térmica se deslocando. E aqui é a corrente elétrica se deslocando. E a resistência elétrica e a resistência térmica, tá ok? Então a gente percebeu o seguinte, que dá para a gente fazer uma associação das características do circuito elétrico para o circuito térmico. A gente viu que dá para a gente fazer essa analogia. E se dá para a gente fazer essa analogia, agora o próximo passo é você também fazer a analogia de circuitos em série, resistores em série, associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo, a associação de resistores misto, quer dizer, série e paralelo. Então agora o meu objetivo aqui, como eu fiz o desenho, é fazer a configuração para dois resistores. Então eu vou associar aqui um segundo resistor, eu tenho o R1 e a diferença de potencial 1. Então agora eu vou ter o R2 e a diferença de potencial 2. E nessa diferença de potencial 2, qual é a corrente que passa pelo resistor 2? A corrente, Christian, que passa pelo resistor 2 é a mesma que passa pelo resistor 1, que é a corrente normal. No circuito em série, no circuito em série, a corrente é a mesma. E o potencial é proporcional ao valor de cada um dos resistores. Se o R1 for diferente do R2, o potencial 2 vai ser proporcional ao resistor 2 e o potencial 1 vai ser proporcional à resistência 1, porque a corrente elétrica é a mesma.
ok? E mais, quando você analisa o estudo relacionado à associação em série de resistores elétricos, a resistência equivalente ou a resistência total do circuito é a soma das resistências. É você somar o R1 mais o R2. Então, a resistência elétrica aqui, ou a resistência equivalente, para uma associação em série, é igual a R1 mais R2. Cristian, mas se eu tivesse mais resistores, R3, R4, R5, R6, se eu tenho um circuito em série, eu poderia tranquilamente fazer a soma de cada um desses valores dos resistores e eu ia obter a resistência equivalente ou a resistência total, tá ok? Então, o que o Cristian vai fazer? Eu vou usar o mesmo conceito que a gente discutiu aqui para o circuito elétrico, eu vou usar a ideia para o circuito térmico, onde eu tenho uma associação em série, né, de duas paredes em série. Então, aquela configuração que eu tenho, né, onde cada uma das paredes, eu tenho a espessura da parede 1, a parede 1 tem a sua resistência térmica, tem o coeficiente de condutividade térmica, 1, e a área da sua superfície. A parede 2 tem todas as suas propriedades, tem a sua espessura, tem a sua resistência da parede 2, tem o seu coeficiente de condutividade térmica da parede 2 e a área da superfície na parede 2, tá ok? E o fluxo de calor? O fluxo de calor é o que passa, é o único, no circuito em série, é o que começa a passar na superfície quente da parede 1 e ele vai passar entre esse limite, né? Esse limite entre as duas paredes aqui, essa separação, né, entre elas, e também vai atingir a extremidade 3. Então aqui eu tenho uma membrana, né, um elemento de conexão entre as duas paredes, que é a temperatura 3, a temperatura 2. A temperatura 2 é a temperatura na extremidade de saída da parede 1, mas também a temperatura de entrada da parede 2. Tá ok? Ela está aqui na interface. A temperatura 2, ela é a temperatura de saída da parede 1, mas também é a temperatura de entrada da parede 2. Tá ok? E eu vou caracterizar o circuito em série para essas paredes aqui. E o que o Cristian vai fazer? Eu vou estabelecer a equação da diferença de potencial. Como eu tenho essa equação aqui, ó, o Cristian vai aproveitar essa equaçãozinha do Fourier, onde eu faço a separação da diferença de potencial para cada uma das paredes. Tá ok? Então, para a parede 1, o Cristian vai colocar aqui, ó. Para a parede 1, qual é a equaçãozinha do Fourier? É a temperatura 1 menos temperatura 2. Eu vou trocar somente a cor aqui para a cor azul. A temperatura na parede 1 menos a temperatura na parede 2, que é igual a resistência 1 da parede 1 vezes o fluxo de calor. Vezes o fluxo de calor. O fluxo de calor você poderia colocar 1, mas depois você não pode esquecer que é o mesmo fluxo que passa, né, pelas paredes. Então, você pode até associar que passa um fluxo 1 na parede 1 e um fluxo 2 na parede 2. Mas você não pode esquecer que o fluxo de calor que passa na parede 1 é igual ao fluxo de calor que passa na parede 2, então é igual ao fluxo que passa no sistema. Por isso que eu não vou colocar índice no fluxo de calor. Como eu não coloquei índice no circuito elétrico, para a corrente elétrica é a mesma. Então eu não vou colocar índice, tá bom? Agora, para a parede 2. Para a parede 2, qual a diferença de potencial aqui? A diferença de potencial é T2 menos T3, que é igual a R2 vezes o fluxo. Vezes o fluxo de calor. Ah, mas é o fluxo de calor 2? Poderia, mas você não pode esquecer que o fluxo de calor 2 é igual ao fluxo de calor 1, que é igual ao fluxo. Então não precisa ter índice, porque é um único fluxo de calor, como aqui é um único fluxo de corrente, é uma única corrente elétrica que passa por aquele sistema. O que o Cristian vai fazer? Eu tenho duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma somatória das duas equações. Eu vou fazer uma soma entre elas. Soma de termos. E na hora que você soma esses valores, o que você vai ter? Você tem T1
menos T2, T2 menos T3. Na hora que você faz somatório, você vai fazer o seguinte. Eu vou fazer T1 menos T2 mais, então, o primeiro termo da equação 1 mais o primeiro termo da equação 2. Eu vou fazer isso aqui, ó. Prestem atenção. Eu vou pegar a canetinha preta. Eu vou pegar T1 menos T2, que é o primeiro termo da equação 1, mais o primeiro termo da equação 2. T2 menos T3, tá ok? Como é mais, se você coloca um sinal de mais na frente dos termos aqui, mais com mais dá mais com menos dá menos. Então não muda absolutamente o sinal. E vou fazer aqui R1, deixa o sinal de igual, não tá legal. R1 vezes o fluxo de calor na resistência térmica 1, mais o R2 vezes o fluxo de calor que passa pela resistência 2. Então, é o mesmo fluxo. Só que na hora que você observa essa expressão aqui, eu tenho T1 menos T2 mais T2. Menos T2 mais T2 simplifica. Então, vai ficar T1 menos T3. É como se eu tivesse uma única parede. Ah, Cristian, puxa vida, que legal. Então, vai ficar T1 menos T3, que é igual. O que eu posso fazer aqui? Fluxo de calor é comum, é fator comum nessas duas partes aqui. Então, eu coloco em evidência. Vai ficar aqui o fluxo de calor que multiplica R1 mais R2. Poxa vida, Cristian, você falou que para um circuito em série elétrico, a resistência equivalente era a soma das resistências. E acabei de mostrar isso para vocês efetivamente. Resistência equivalente, resistência térmica equivalente. Então, para duas paredes em série, você precisa saber as diferenças de temperatura nas extremidades, parede interna e parede externa do sistema. Aqui a interface, ela anula, né? Porque uma temperatura é de saída da parede 1 e a outra é a entrada da parede 2. Olha só, então ela acabou se anulando, para ficar um único efeito entre as extremidades. Então, a equação final ficou entre T1 menos T3, que é igual ao fluxo de calor. Eu vou colocar na sequência que eu venho colocando para vocês, sempre a resistência antes, resistência equivalente vezes o fluxo de calor. Essa equaçãozinha do fluxo de calor para um sistema de associação de paredes planas em série para duas paredes. E se fosse 3? E se fosse 4? E se fosse 5? Você ia só se preocupar com as diferenças de temperatura nas extremidades. A resistência equivalente ia ser um R1, mais um R2, mais um R3, mais um R4, mais um R5. E aí não depende da quantidade de resistores térmicos que você ia obter na equação. Tá ok, pessoal? Então, a nossa equaçãozinha do Fourier, a equação da resistência térmica, né, para a equação da resistência térmica, ou a equação do fluxo de calor para uma configuração de associação de paredes em série, duas paredes, é essa equaçãozinha aqui. Não esquece que o R equivalente aqui nesse caso é o R1 mais o R2, tá ok? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Então, se você analisa o seu sistema, duas paredes, então eu preciso saber das temperaturas do extremo. T1 e T3. Eu preciso da resistência equivalente. No circuito em série, eu calculo a resistência equivalente de cada um dos elementos. R1, eu vou colocar aqui para você, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui, ó. R1, quem é R1? Ele vai depender da espessura 1, dividido pela condutividade térmica 1, vezes área 1. E o R2, espessura 2, condutividade térmica 2, área 2. Muito cuidado na hora de você usar essa equação.
você tem uma série de grandezas físicas aqui ao mesmo tempo. Você tem uma série de grandezas físicas, espessura, área. Sempre dá confusão na unidade de medida utilizada, se vai ser metro ou centímetro. Porque às vezes a área, geralmente ela aparece em metro quadrado e a espessura em centímetro. Então você tem que adotar metro quadrado. Mas quem que vai te ajudar a definir qual unidade de medida você deve utilizar? Você vai utilizar você vai olhar para o coeficiente de condutividade térmica do material e vai olhar qual a unidade do coeficiente de condutividade térmica do material. Quando você olhar para o casinho e ver que a unidade de medida de comprimento é metro, então você não vai usar centímetro, você vai usar metro. E se você olhar no coeficiente de condutividade térmica do material e a unidade de comprimento for centímetro, você não vai usar metro quadrado, você vai ter que usar centímetro quadrado. Você tem que adequar as grandezas físicas, a unidade de medida. Você precisa de tomar esse cuidado. Tá ok, pessoal? Então, analisa o que foi feito, a associação, né, de resistores elétricos em série. Eu fiz a configuração com vocês, analisei, fiz o paralelo com o circuito térmico. Depois eu fiz a nossa análise para duas paredes planas em série. Então, Cristian, mas onde é que aparece isso? Meu amigo, olha para a parede da sua casa. Se tem o gesso, antes tem uma pintura. Então você tem a pintura que é uma parede, que é uma espessura. Que essa espessura, a pintura, ela tem uma área de superfície, ela tem uma resistividade térmica do material e ela tem uma diferença de temperatura, que o calor passa por esse material. A próxima é, se a sua casa tiver o reboco, então a próxima camada é o reboco, que tem a resistência térmica 2, que tem a sua condutividade 2, tem todas as propriedades da parede 2. O próximo seria o tijolo baiano, uma terceira parede aqui, tá ok? Então, o reboco, o chapisco, que seria a terceira configuração, que tem a sua espessura, que tem a sua condutividade térmica, que tem todas as suas propriedades. Depois o tijolo baiano, o bloco ou o tijolo normal. Também, você tem a sua condutividade térmica, espessura e área. E depois do lado de fora da sua casa a mesma coisa. Ah não, Cristian, eu queria fazer uma associação com a parede da minha cozinha. Então você tem o azulejo da parede, do azulejo você tem a argamassa que prende o azulejo. Essa argamassa é presa ao chapisco da parede. Esse chapisco da parede é preso ao tijolo da parede, ou bloco ou tijolo baiano. Aí do lado de fora da sua casa, do lado de fora da casa tem uma camada protetora do tijolo ou do bloco, que é o chapisco. Pode ser que tenha o reboco. E do lado de fora uma argamassa, uma pintura, ou como é que chama aquele material poroso que tem? Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro para vocês, tá ok? Que não é moldura, daqui a pouco eu lembro, tá bom? Então não é um tipo de gesso, mas ele protege também a casa aqui na minha casa também eu tenho isso, tá ok? Mas eu acabei esquecendo o nome dessa cobertura aí, tá bom? Entenderam a situação, meu amigo e minha amiga? Então olha só, a análise é a mesma para 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá ok? O que o Cristian vai fazer agora? O Cristian ele vai fazer o exercício 5 da lista de exercícios que ele propôs para os alunos. É a lista 3, associação de paredes planas em série. E eu vou fazer um exercício relacionado a duas paredes. Então eu vou apagar agora esta configuração. Eu vou aproveitar o desenho, tá ok? E vou aproveitar a equação que a gente acabou de definir, tá bom? Então, para você ter uma ideia, né, do exercício número 5. Eu vou escrever aqui, ó. Exercício número 5. Exercício. Então, agora nós vamos para a resolução de exercícios. Exercício número 5 da nossa lista 3, tá bom? Da lista 3. E eu vou copiar a equaçãozinha aqui para duas paredes, a equação da diferença de temperatura. Eu vou escrever assim, a temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria do seu sistema, que é igual ao fluxo de calor, que é o fluxo de calor total,
R1 mais R2 mais R3, e eu vou escrever já a resistência equivalente, tá ok? Essa daqui é a equaçãozinha do Fourier para um circuito em série. Tudo bem? E eu vou apagar esses elementos todos aqui. O circuito equivalente em série para um circuito elétrico, eu vou apagar, não vou precisar mais dessa configuração aqui, que eu já provei para vocês que funciona. E eu posso associar termicamente, né, com um circuito em paredes em série, mas um circuito térmico, ok? Acabei de fazer isso com vocês, tá bom? E agora nós vamos fazer o exercício 5, que é uma aplicação. O exercício 5 é uma aplicação. E ele me dá essas configurações. O diagrama é o mesmo. E ele fala o seguinte: deseja-se isolar termicamente uma parede de 15 centímetros de espessura com condutividade térmica K1. Então, olha só. Deseja-se isolar uma parede termicamente. Uma parede de tijolos. Então, eu tenho uma parede de tijolos aqui. Então, essa parede de tijolos, ela tem uma espessura de 15 centímetros. Condutividade térmica de 15 kcal por hora metro grau Celsius. A unidade de condutividade térmica. Já te mostrei essa unidade de medida. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu falo sobre. Quando eu falo em condução térmica, transferência de calor por condução térmica, que eu vou falar da equaçãozinha do Fourier, eu discuto com vocês essa unidade de medida aqui. Ele fala que a área da parede é de, então o A1 é de 8 metros quadrados. Olha só o que a gente tinha acabado de discutir em relação à unidade de medida, hein? Espessura em centímetro e área em metros quadrados. Como é que eu vou tirar a dúvida de qual unidade eu vou utilizar? Eu olho na constante. A constante a gente não muda, porque a constante é o material, é o tijolo. Então, a espessura pode mudar do tijolo? Lógico que pode. A área da superfície pode mudar? Lógico que pode. Só que como o material não vai mudar, o coeficiente de condutividade térmica é esse cara aqui. E a unidade de medida de comprimento é metros. Então, eu vou continuar com metro quadrado, mas eu vou usar, ao invés do centímetro, eu vou usar 0,15 metros. É o único cuidado de unidade de medida significativo que a gente tem que tomar, né, num exercício desse tipo. O material escolhido para isolamento é o 2, porque a parede de tijolo é a parede interna. Eu quero isolar a parede interna de um forno, por exemplo. Né? Então, se você tem um forno com a parede de um tijolo refratário, você vai querer utilizar o isolamento desse material do refratário. O material escolhido para o isolamento é a cortiça. Então, o meu E2 é a cortiça. Então, tudo que for um tijolo, um refratário, e eu tenho as características da cortiça. E a cortiça, ela tem 2 centímetros de espessura. Espessura 2 centímetros. Nós já fizemos análise dimensional, não vou usar 2 centímetros. Eu vou usar 0,02 metros. Já estou fazendo a conversão para metro. Ele fala que a condutividade térmica da cortiça, 2, a condutividade térmica é 0,08 kcal horas metro grau Celsius. Como você tinha anteriormente para o tijolo, aqui para a cortiça, a mesma unidade de medida. As temperaturas na superfície são 150 e 23. As temperaturas nas superfícies extremas, eu tenho 150 graus Celsius e 23 graus Celsius. Ele não me dá a temperatura da interface, né? Na camada aqui da interface. Ele me dá a temperatura na parte de dentro do meu forno, da minha estrutura, e na parte externa. Ele me dá o T1 e T3, ok?
calcule o fluxo de calor através das paredes e da temperatura intermediária, ele quer o T2. Então ele pede, calcule, na letra A, o fluxo de calor que passa por esse sistema, o fluxo de calor através das paredes e a temperatura intermediária, T2, temperatura na interface, T2, entre a parede de tijolos e a cortiça. Então, olha só, o que ele me deu? Vamos fazer uma análise aqui para ver se eu já posso partir para a resolução do exercício. Ele me deu a espessura da parede 1 e a espessura da parede 2, condutividade térmica do tijolo e da cortiça. A área do tijolo, mas se a cortiça ela vai isolar o tijolo, então ela tem que ter a mesma área. Né? No mínimo a mesma área. Como ele não fala nada, então eu vou considerar como sendo o mesmo valor de área. 8 metros quadrados, 8 metros quadrados, ok? Se você vai usar um material que é isolante de um outro material, esse segundo material tem que pelo menos cobrir o primeiro material. Ele não pode, tudo bem que ele pode isolar parcialmente, mas aqui ele não fala que o isolamento é parcial. O isolamento é total, então eu tenho que considerar que pelo menos a área da superfície da cortiça é igual à área da superfície do refratário, tá ok? Bom, pessoal, e aí, como é que eu vou calcular o fluxo de calor, como é que eu vou calcular a temperatura nas extremidades? Desculpa, nas extremidades não, na interface, né? Bom, nós acabamos de deduzir uma equação fenomenal, que é a equação do fluxo de calor para um circuito em série. O circuito em série, que ele fala a temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria é igual ao fluxo de calor total, vezes o resistor equivalente. E não esqueça que o resistor equivalente é o R1 mais R2 para uma configuração em série. Exatamente. E que o valor, né, da resistência nada mais é do que a espessura de cada um dos materiais dividido pela condutividade térmica de cada um dos materiais vezes a área da superfície. Então, Christian, você vai usar a equaçãozinha do Fourier adequada, né, para o circuito em série? Sim, é essa a equação que eu vou usar. Então eu vou usar aqui a equação do Fourier igual a temperatura 1 menos a temperatura 3, que é a temperatura na superfície quente, menos a temperatura na superfície fria, é igual ao fluxo de calor, que é o circuito em série, é o mesmo, vezes a minha resistência equivalente. Avalia quem ele te deu. Ele me deu T1? Deu. Ele me deu T3? Deu. O fluxo de calor é o que ele está pedindo. A resistência equivalente. A resistência equivalente é R1 mais R2. Eu tenho elementos para calcular. A resistência 1 é a espessura 1, condutividade térmica 1, área 1. Resistência 2, espessura 2, condutividade térmica 2, área 2. Então eu tenho como calcular as resistências? Tenho. Então você vai calcular as resistências? Vou. Então eu vou calcular o R1, que é igual a espessura 1, condutividade térmica 1, área 1. E a resistência 2, espessura 2, condutividade térmica 2, área 2. Vou substituir os valores. Você viu que eu estou fazendo simultaneamente. A espessura 1, nós já fizemos a conversão para metros. Então, 0,15, ok? A condutividade térmica é 15 kcal. Cuidado que o quilo, ele não é unidade de medida, ele é um prefixo, corresponde, 1 quilo corresponde a 1000. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, aqui não é 15 quilos, é 15 mil. Então, eu vou escrever assim, ó, 15 mil, tá ok? A espessura, desculpa aqui, né? 15 mil. É o K1. 15 mil. Vezes área 1. 8 metros quadrados. Está todo mundo no mesmo sistema de unidades? Está todo mundo no mesmo sistema de unidades. Espessura 2. Espessura 2
Espessura 2, 0,02. Condutividade térmica do material 2 é 0,08 mil. Ok? Então, para não confundir, eu vou escrever assim, 0,08 vezes 1000, porque vale 1000 mesmo aquele quilo, vezes a área da superfície, 8. Tá ok? Aqui eu calculo a resistência 1 e aqui eu calculo a resistência 2. Confere ou não? Por favor, hein? Vamos calcular primeiro o valor de resistência, 0,15 dividido por, abre parênteses, 15.000 vezes 8. Então esse cara deu, eu vou escrever na potência de 10 aqui, ó, vai dar 12,5 vezes, eu vou ter que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, 7 casas decimais, 10 a menos 7, né, porque deu assim, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, são 5 zeros, 12, ok? Eu andei com a vírgula até aqui. Então, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Quando eu ando para a direita, o expoente é negativo. Então, ficou 12,5 vezes 10 a sétima, tá ok? Qual é a unidade de medida da resistência térmica? Unidade de medida de resistência térmica é graus Celsius pelo fluxo, né? É calorias por hora. Então, a minha unidade de medida aqui, ó, deixa eu tirar aqui rapidinho, ó, temperatura 1 menos temperatura 2 é o fluxo vezes resistência. Então, resistência, a temperatura 1 menos temperatura 2 dividido pelo fluxo. Esse cara aqui é graus Celsius e o fluxo é calorias por hora, né? Lembra que é calor por tempo. Então, você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, na verdade é horas graus Celsius por calorias. Essa é a minha unidade de medida de resistência térmica, tá ok? Então, ficou horas graus Celsius por calorias. Nós já deduzimos essa unidade de medida com vocês. Dá uma olhadinha nos slides, dá uma olhadinha no vídeo que a gente já postou, tá ok? A respeito desse assunto. Então, temos a primeira resistência térmica. A resistência 2. 0,02 dividido por 0,08 vezes 1000 vezes 8. Esse cara aqui, então, vai dar... Eu vou andar 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar duas casas decimais aqui. Então, vai ficar assim, ó. 31,25. Poderia ser uma casa só? Poderia, Cristian. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a menos 6 horas graus Celsius por calorias. Tá ok? Antes de continuar, eu vou conferir o primeiro resultado, 0,15 dividido por 15.000 vezes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,5 vezes 10 a menos 7. E vou colocar 0,02 dividido por 0,08 vezes 1000 vezes 8, tá ok? Que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, 31,25, 10 a sexta. E a resistência equivalente é a soma deles. Então, é 12,5 vezes 10 a menos 7, mais 31,25 vezes 10 a menos 6. A menos 7, menos 6. A minha resistência equivalente é igual. Ele pede para eu calcular o fluxo. Fluxo de calor que passa pelo circuito. T1 e T3 eu tenho. Eu preciso da resistência equivalente para eu achar o fluxo. Tudo bem? Então, vamos lá. 12,5 expoente 7 mais 31,25 expoente menos 6. Esse cara vai dar 32,5
eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a menos 6 horas graus Celsius por calorias. Tudo bem? Cristian, mas ele não está pedindo a resistência equivalente, não. Ele está pedindo fluxo de calor. E fluxo de calor, Cristian, eu já vou fazer a conversão aqui, ó. Temperatura 1 menos temperatura 3. Temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria, dividido pela resistência equivalente que passou dividindo. Resistência equivalente que passou dividindo. Então, o que o Cristian vai fazer? Agora eu tenho todos os elementos? Eu tenho todos os elementos. Se você tem todos os elementos, então substitui. T1, 150 menos 23 graus Celsius. A resistência equivalente, 32,5 vezes 10 a menos 6. Qual a unidade de medida disso tudo aqui? Ó? Vai ser assim, ó, graus Celsius, 150 menos 23, a unidade de medida é graus Celsius, dividido por esse cara que está embaixo, que é horas, graus Celsius por calorias. O que você faz? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Graus Celsius, que multiplica pelo inverso da segunda. Calorias por horas, graus Celsius. Graus Celsius vai simplificar com graus Celsius. A unidade de medida de fluxo de calor é calorias por hora. Tudo bem? Ok, pessoal. Vamos lá, hein? Por favor, confere para mim. 150 menos 23 dividido por 32,5 expoente menos 6. Deu esse cara aqui. Eu vou fazer de novo, para a gente sempre conferir. Dividido por 32,5 expoente menos 6, tá ok? Deu 3 milhões, deu isso daqui, ó, um número esquisito, 39,07, 692, é isso aí, né? 39,0762,692,30 calorias por hora. Bom, o que o Cristian vai fazer? Lembra que o coeficiente de condutividade térmica estava em quilo? Eu vou escrever quilo aqui também. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda, expoente positivo que vira quilo. Então, ficou 3.907. O fluxo de calor, então, aqui, o esperado é 3.907,69, porque eu andei 3 casas com a vírgula para a esquerda, vezes 10 ao cubo, calorias. Então, quilocal por hora. Quilocal por hora. Ok? Qual é o fluxo de calor nesse sistema que eu tenho um tijolo refratário e uso a cortiça como isolamento? O fluxo de calor que passa por esse sistema é de 3.907,69 quilocalorias por hora. Ok? E ele pede a temperatura 2. Como é que você vai calcular a temperatura 2, hein? Meu amigo e minha amiga. Como é que você vai calcular a temperatura 2? Diz para mim. Cristian, a temperatura 2 é a temperatura de interface. Concordo com você. Então, a temperatura 2 é a temperatura de saída da parede 1, como é a parede de entrada da parede 2. Então, se você usar a equaçãozinha do fluxo somente para a parede 1, temperatura na superfície quente, T1, superfície fria, T2. O fluxo, acabei de calcular, que é um circuito em série, o fluxo é o mesmo. E a resistência equivalente é a da parede 1 só, você tira a parede 2, que esse cara aqui, você consegue tranquilamente calcular a temperatura 2. Se você quiser usar a parede 2, porque tem que dar o mesmo resultado, a temperatura 2 é a temperatura de interface. A temperatura 2 na parede 2 é a temperatura de entrada da parede 2. Eu tenho a temperatura 3, que é a temperatura de saída, 23. Eu tenho o fluxo de calor, que é o mesmo. E tenho a resistência térmica da parede 2. Resistência térmica da parede 2. Ou você usa a parede 1, ou você usa a parede 2. Tanto faz. Eu vou usar a parede 1. Então, eu vou fazer o segundo exercício, ou a letra B, aqui, nesse cantinho, hein? Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar. Letra B.
Então eu vou adaptar a equação do fluxo temperatura 1 menos temperatura 2, confere? Temperatura na superfície quente menos a temperatura da superfície fria. Aonde? Na parede 1. Se você estiver fazendo a parede 2, então é T2 menos T3, tudo bem? Que é igual ao fluxo de calor, que é o mesmo, não importa. Então você pode estar usando tanto na parede 1 como na parede 2, vezes a resistência equivalente. Só que aqui eu estou usando só a parede 1, não tenho a parede 2, R1. Se você quiser usar a parede 2, então aqui vai aparecer o R2, tudo bem? Temperatura 1, 150. Menos temperatura 2, que é igual ao fluxo. O fluxo eu acabei de calcular aqui. Ou, o meu conselho é de você não usar o quilo aqui, porque você tem que multiplicar por 1000. Eu vou usar um número grande aqui mesmo, que é calorias por hora, e assim vai, tá bom? Para eu não ter que me preocupar com conversão nem nada lá na frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, fluxo 3907, 692, é isso, né? Vírgula 30, vezes o R2. Ah, não vai caber aqui, hein, os valores. Deixa eu colocar um pouquinho melhor aqui, ó. 150 menos T2, que é igual ao fluxo. Eu vou usar esse segundo, mas eu vou pôr vezes 10 ao cubo, né, porque é 1000, tá ok? Então eu vou colocar assim, ó, 3.907,69 vezes 10 ao cubo, vezes 1000, né? Você não pode esquecer, por causa da quilocalorias. Vezes o R1. O R1 foi calculado aqui, ó, 12,5 vezes 10 a sétima. 12,5 vezes 10 a menos 7. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí, confere o passo a passo. Eu estou achando o T2. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer toda essa multiplicação primeiro. Então vai ficar assim, ó, 150 menos T2, que vai ser igual. Então vai ser aquele número lá. 3.907,69 expoente 3 vezes 12,5 expoente menos 7. Então aqui deu 4,88. Vou colocar 4 casas decimais depois da vírgula. Como não é resultado, porque a calculadora está dando 7, 8 casas decimais depois da vírgula. Então não precisa de tudo isso. Não precisa dessa precisão toda, exatamente, né? Então esse T2, eu estou calculando o T2, certo? Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos T2, que é igual a esse número, menos 150. Você concorda comigo? Se eu pegar esse T2, passar para o segundo membro, e esse número para cá, eu só vou trocar o sinal desses caras, vai ficar assim, ó, T2 positivo, o 150 vai manter o mesmo. Menos, ó, o T2 negativo vai passar positivo. E o 4,8846, que está positivo, vai passar negativo. 4,8846. Temperatura 2 vai ser de 150 menos 4,8846. Deu 145. 145,1112, né? Então eu vou a 11,54. Então eu vou colocar 12, arredondar a terceira casa. Eu vou fazer o seguinte, olha só, preste atenção. Deu 11,54. Eu vou deixar 2 casas depois da vírgula, arredondando a terceira. A terceira maior, igual a 5. Então 11 vira 12. Então a temperatura 2 vai ser igual a 145,12 graus Celsius. Por favor, façam os cálculos de novo. Verifique as continhas que eu acabei de fazer agora. Associa as paredes em série. Depois da associação das paredes em série, deixa eu pegar aqui. Depois que eu observei que as paredes estão em série, o fluxo é o mesmo, eu estou usando a configuração de paredes em série. A temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria é igual ao fluxo de calor, que é o único que passa no circuito, vezes a resistência equivalente. A resistência equivalente é a somatória das duas resistências que eu tenho.
Se fosse uma terceira parede, que são os próximos exercícios, é a terceira parede. Aí ele me dá as propriedades do tijolo, que é a parede 1. Eles me dão as propriedades da cortiça, que é a parede 2. Tá ok? E aí ele me deu as informações. Eu só tive que fazer uma análise aqui, a questão do centímetro e metro, né? Mas quem me ajudou nessa definição aqui foi o coeficiente de condutividade térmica. Coeficiente de condutividade térmica, que a unidade de comprimento é metros, então eu vou usar espessura em metros. Fiz a conferência, a área é a mesma, vou calcular o fluxo. Calcular o fluxo utilizando essa equação. Para calcular o fluxo utilizando essa equação, eu preciso da resistência equivalente. E eu calculei primeiro o R1, calculei depois o R2 e fiz a soma. Aqui eu tenho a resistência equivalente. Tendo a resistência equivalente, eu substituí na expressão. Eu tenho as diferenças de temperatura, tenho a resistência equivalente, achei o fluxo de calor. Na letra B, ele me pede a temperatura na interface intermediária. Eu posso usar tanto a parede 1 como a parede 2 para calcular essa temperatura. E eu optei por usar a parede 1. Então aqui a letra B, a temperatura 1 menos T2, porque aí eu desconsidero a parede 2, vezes o fluxo, que é o mesmo no circuito que eu achei na letra A, vezes a resistência 1 que eu já tinha calculado anteriormente, beleza? Fiz as continhas, trabalhei, organizei e apareceu uma temperatura de 145,12. Está coerente esse resultado? Cristian, o que você quer dizer? Essa temperatura equivalente, essa temperatura intermediária está coerente? O valor dessa temperatura está entre 150 e 23 graus Celsius. Se deu 145,12, está coerente. O valor dessa temperatura intermediária não pode dar maior que 150 e nem menor que 23, senão está fora. Ah, saquei! Então, saquei, Cristian, que para fazer esses cálculos, a temperatura intermediária tem que estar nos valores intermediários a esse sistema. Sim, tem que estar nos valores intermediários a esse sistema, tá certo? Olha, pessoal, então o exercício 5 foi dessa forma. Eu discuti com vocês a associação de paredes externas. Eu só queria comentar em relação à cortiça, né? Porque na corrida espacial, né, quando começou os lançamentos de foguete para o espaço, né, tanto os americanos como os russos, né, que lançaram centenas de foguetes para o espaço, até hoje já lançaram, e a China também já lançou, né, já dá aí várias centenas de foguetes que já foram lançados, ônibus espacial. Tivemos recentemente o lançamento de um foguete americano para a Estação Internacional, com 2 astronautas e tal. O que eu queria comentar com vocês é que a cortiça, ela era muito utilizada como sistema de proteção térmica. Porque tenta colocar fogo na cortiça, mas a cortiça seca. Não coloca álcool na cortiça, não pega a cortiça molhada da garrafa de vinho. Pega a cortiça, a rolha, põe ela para secar e depois você tenta colocar fogo nela. É um material muito difícil de ser colocado fogo. Então você tinha o foguete, né? Porque como eu trabalho no meu doutorado, eu falo sobre reentrada atmosférica, né? No meu doutorado no ITA, eu trabalho no túnel de plasma e faço justamente simulação de reentrada atmosférica. O que acontece quando o foguete entra na atmosfera da Terra ou de um outro planeta? E eu analiso justamente o comportamento de um material que é utilizado hoje como sistema de proteção térmica, que é o diboreto de zircônia com carbeto de silício. É uma mistura, né, desses dois materiais. É um material extremamente leve que é utilizado hoje como sistema de proteção térmica. Um dos materiais, né, que é feito aqui no Brasil. O diboreto de zircônia é comprado nos Estados Unidos e o carbeto de silício nos Estados Unidos. E a professora Rosa, aqui no IAE, Instituto de Assuntos Avançados, IAE, Instituto de IAE, é um instituto, né, de estudos avançados, isso, Aeronáutica e Espaço, desculpa, IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, desculpa IAE, nossa, fiz uma confusão agora, mas tudo bem, Instituto de Aeronáutica e Espaço. Um abraço para a professora Rosa, ela que está me fornecendo os materiais lá. E esse material, ele é justamente um material isolante térmico. Então, eu tenho a estrutura do foguete e eu tenho um material isolante térmico, justamente para o processo de reentrada atmosférica, você usar um material que proteja
o equipamento, né? Assista o filme Gravidade com Sandra Bullock. Lá tem várias partes do filme que mostra o fenômeno da reentrada atmosférica. Muito bonito o filme. E muito real, muito realista do que acontece realmente na prática, tá certo? Então, assista o filme Gravidade da Sandra Bullock. E o sistema, né, utilizado para configuração de proteção de reentrada atmosférica. Então são vários materiais, o material tem que ser leve, o material não pode, tem que ser, ele é altamente condutor, mas ao mesmo tempo ele não pode fundir, né? Ele não pode pegar fogo, ele não pode fundir. Então o isolamento térmico tem que ser muito eficiente num processo desse, né? Porque você lança o foguete, não tem reentrada atmosférica, ele sai da nossa atmosfera e sai para o espaço. O problema é na hora que ele volta, porque ele vai entrar com atrito na atmosfera da Terra e atrito é calor, e começa a aquecer a superfície do material. E até ficar incandescente, né, como uma bola de fogo. Então assista o filme, vocês já devem ter visto vários vídeos, vários filmes que tem reentrada atmosférica, e é o processo de reentrada atmosférica. E eu faço esse tipo de trabalho no ITA em São José dos Campos, no meu doutorado, que é o processo de reentrada atmosférica. Entra na internet, tudo de plasma do ITA. Talvez você vai até encontrar uma foto minha lá no túnel de plasma, tá ok? Pessoal, então era isso que eu queria comentar com vocês sobre esse tipo de configuração em série, né? Depois a gente vai ver o paralelo, mas depois a gente vai ver o misto também, né? Então o objetivo da nossa aula de hoje era configurar essa estrutura com vocês, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham entendido, né, toda a explicação. Refaçam os cálculos, pode ser que o Christian, às vezes na calculadora, ele acaba se enganando e erra um resultado ou outro, mas eu peço desculpa. E tenta conferir, ou tenta pelo menos chegar no resultado que eu obtive, tá ok? Pessoal, muito obrigado para vocês, eu agradeço demais a vocês, né, por estarem me acompanhando nessa aula. E qualquer dúvida me manda no chat, estou à disposição no chat. Esse vídeo também vai para o meu canal no YouTube, no Física 4.0, tracinho Professor Christian Paterniani. Também esse vídeo vai estar lá. E dá um like, dá um joinha para mim lá, compartilha o vídeo, me dá uma força aí, né, para a gente poder divulgar um pouco a ciência no Brasil, que está muito escasso. Tem muitos canais de divulgação, mas talvez não com a qualidade que eu estou tentando colocar para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a nossa próxima aula, tá bom? Até mais, tchau, tchau.